Você aderiu aos Impulse Response de computador, essas coisas? IR. Os IRs. O IR é um desdobramento do modeling, né? Digamos assim. Eu penso assim, você tem madeira, pode fazer aglomerado e você pode fazer MDF, reconstituindo. Então, no áudio, mais ou menos, eu acho que o modeling e o IR são, de certa maneira, essa reconstituição. Você curte ou não? Tem utilidades práticas. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação. Eu fiz esse ano a primeira apresentação solo da minha carreira, em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Fiz meu recital Cenéticas. Por força da lei de incentivo, tinha que ser só instrumental. Então, as cantadas que eu tenho, assim, eu tive que deixar de fora. Ali eu usei um violão com a típica captação piezo, né? E a gente, todo guitarrista sabe, né? Desde os primeiros ovations, né? É um som que não é natural, né? Ele é prático, mas ele não reproduz o som natural. E para reproduzir um som natural, poxa, é necessário você investir num sistema de pré-amplificação que às vezes é mais caro que o próprio violão. Tem alguns da Schertler. Então, tem alguns pedais que usam modeling e IR, Impulse Response. O que eles fazem? Eles reconstituem esse MDF de coisa pré-gravada, áudios de violão, de instrumentos já gravados, e aí você mixa com o som do piezo, você mistura um pouco e chega num ponto que o som do violão ele fica menos desagradável, o som do piezo, digamos assim. Então, é uma solução prática. Ela funciona bem, assim, para ao vivo, né? Claro que para gravação em estúdio eu sempre preferi gravar acusticamente, né? Mas então é uma boa solução para situações ao vivo. Tá. Vamos lá, você está aqui no Rio de Janeiro chegando com Cleiton e Cleidi. 86. 86, gravaram um álbum. Você entrou no Engenheiros 86 mesmo? No 87. 87. Eu já sei a história, eu li, mas eu queria que você contasse dali até o Engenheiros como que foi. Você estava aqui no Rio, você veio para gravar isso, não tinha ainda aquela vontade de ficar por aqui? Você já tinha vontade de morar no Rio mesmo? Olha, eu estava vendo de música, assim, já a partir de 85, né, quando eu larguei a rádio. Aí, quando eu vim fazer a turnê com o Cleiton Cledir, passei aqui o segundo semestre de 86, a gente viajou pelo Brasil todo, né? E daí o Ney assinou um contrato com a EMI, na época eu acho que é a EMI Odeon ainda, para gravar o próximo disco dele aqui no Rio, no estúdio da EMI, ali na Mena Barreto, né? E então a gente começou a conversar já para gravação. Eu tive uma vez em Porto Alegre, a gente fez um ensaio assim usando fones de ouvido, esses de Walkman, assim, ligado no mixerzinho. E a gente fez algum show também. E aí veio o resto do pessoal para o Rio e a gente gravou. Foi produzido pelo Guto, né? Guto Graçamelo, né? Para quem não conhece, é um dos maiores. Foi o Não é Guto, o não? Guto Graçamelo. Ah, não foi não? Foi que Guto? É o outro Guto. Ou era Gucci? Cara, eu acho que era Gucci. Gucci? Ele tinha. Eu acho que ele fez alguma coisa, aquele álbum Rock Grande do Sul, uma coletânea de bandas, assim. Cara, no. Então foi o álbum Carecas da Jamaica, que é uma das nossas parcerias. E o que aconteceu é que a gente gravou o Carecas da Jamaica, teve com a banda, era o Paiva, na bateria, de volta, fizeram as pazes. No baixo era o Renato Mugeiko, que chegou a tocar com o Pepeu Gomes.
e no teclado era o Dudu Trentin, que também depois foi para a Áustria, né? Naquela leva. Teve participações o Ike Gomes tocou violino, que depois fez o Tangos Tragédias, inclusive está fazendo de novo o Tangos Tragédias, né? Depois que faleceu o Nico Nikolaevski. Esse é o segundo álbum do Ney, né? Esse é o terceiro. Terceiro. Os Primeiro, dois primeiros álbuns foram bem? depende do que considera bem, De né? verdade mesmo, Porque assim, o Ney ele escolheu continuar em Porto Alegre. Ele, mesmo na gravação do terceiro disco, que foi o Carecas de Jamaica, ele veio gravar aqui, mas ele não se mudou para o Rio de Janeiro, o que normalmente se faria, né? Cleito Cledir, Elis Regina. Então, assim, é meio um remar contra a corrente, digamos assim. Mas ele decidiu esse caminho. Então, o Ney, no Rio Grande do Sul, ele é um gigante. Em muitos lugares do Brasil, ele não é conhecido. Então, o que aconteceu é que, um ano antes, ele foi convidado pelos Engenheiros do Havaí para cantar junto a faixa Toda Forma de Poder, que depois tocou em novela de TV, né? Então, ali naquela gravação, cantam Humberto Gessinger e Ney Lisboa. Bom, em 87, na gravação do Carecas de Jamaica, ele foi retribuir e convidou os Engenheiros do Havaí para participar numa das faixas, justamente a faixa título. Então, a gente até mudou o arranjo, que era mais ou menos assim uma levada mais urgente, né? E ficou uma versão reggae. E aí tocaram Humberto Gessinger, Carlos Maltz, Marcelo Pitts no baixo, o Ney e eu. E a gente gravou numa tarde, e ali se falou de, tem um show do Echo and the Bunnymen no Canecão. Uhum. Vamos dar uma conferidinha lá. Tá. Bom, eu fui lá, eu morava ali perto, na Pasteur. Foi o Maltz, a gente se encontrou lá e ficou conversando, falando de conjuntura, música brasileira, rock brasileiro. Você já conhecia os engenheiros lá? Já. Você curtiu o som dos caras? Estava interessado? Como... Eu cheguei a operar o som no show deles, numa casa noturna de Porto Alegre, Taj Mahal. Na época, o pessoal me convidava para esse tipo de coisa, né? E você estava vendo como os engenheiros ali nesse início ali? Você está vendo com interesse? Está vendo alguma coisa diferente neles? Ou mais uma banda? Era uma coisa nova, não apenas engenheiros. Eu tinha várias bandas naquela leva pós Rock in Rio 1, pós Blitz, né? Paralamas, Legião. Já tinha Titãs também, né? Barão Vermelho. Eu lembro de ver um show do Barão Vermelho lá nessa mesma casa, ainda com Cazuza. Aí eu fiquei observando a guitarra e o amp do Frejá. Eles todos jovens, assim, eles tinham um Mesa Bug, combo, acho que Mark II. E tudo aquilo era informação. Eu vi... Eu fiz, assim, eu produzi uma outra banda, os Eles, que era com aquele pessoal do Papas na Língua, o guitarrista, Léo Enquim. E era uma coisa diferente. Eu pensava assim comigo. O Ney, depois dessa gravação, do Toda Forma de Poder, ele começou a tocar Toda Forma de Poder nos shows, assim, voz, violão, e a gente incorporou uma outra faixa dos engenheiros, segurança. Eu até arranjei umas linhas de baixo, e era uma informação nova. Eu confesso assim que eu gosto de músicas, eu gosto de canções. Eu não maximizo assim meu olhar, minha percepção num todo, assim, essa banda é boa. Eu focalizo muito mais nas coisas pontuais. Assim. Mas você então, conseguiu identificar alguma coisa de interessante na época? Eu achei Segurança uma música ótima.
Então, e eu não conhecia todo o repertório, todo o resto do disco. Naquela mesma noite que nós nos encontramos no Echo and the Bunnymen, o Carlos Maltz, depois já estava em casa, na casa do meu irmão, o Maltz ligou e me convidou para entrar para a banda. Então, naquele mesmo dia, nós gravamos Carecas da Jamaica, no disco do Ney. Não assistimos o show do Echo and the Bunnymen, e o Maltz conversou com o Humberto no hotel, e depois nós combinamos. Eu estava já pensando em voltar para Porto Alegre, encerrado assim, a turnê com o Cleito Cleiton, as gravações com o Ney, e ali apenas acelerou. Então, tinha um mês para ensaiar em Porto Alegre, para gravar já o próximo disco em São Paulo. Entendi. No disco no estúdio da RCA. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.